olhos mais uma vez, no nome de Jesus. Repita comigo: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me, Senhor. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Agora bem forte, diga: sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Prova-me, Senhor. E conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Aleluia. Sente no nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Bendito seja o Senhor. Irmãos, temos consciência do que a gente acabou de cantar? Tem que ter coragem para cantar o que nós cantamos, viu? Que benção. O irmão César é uma figura, viu? Ai, Jesus. Nós estamos no ambiente de milagre. Você não entendeu. Queridos, nós estamos no ambiente de milagre. O Senhor fará grandes coisas, já está fazendo desde o início. Ele fará grandes coisas no nosso meio. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. Deus é bom. Ele é bom. A sua fidelidade se estende de geração a geração. Vamos ouvir da palavra de Deus. Estamos no ambiente onde o Senhor vai operar milagres. Ele fará grandes coisas, porque mais uma vez Ele veio estar junto do seu povo. E por onde Jesus passava, milagres aconteciam. E milagres vão acontecer nessa noite. O Deus de milagres está no nosso meio. Irmãos, milagre não traz fé, mas fé traz milagres. Fé traz milagres. O Senhor está passeando no nosso meio. E Ele é bom em fazer milagres. Aquilo que é impossível para os homens é possível para Deus. Amém, meu querido? Tenha essa expectativa, irmãos. Nós perdemos a expectativa no que Deus vai fazer. Muitas vezes nós chegamos na casa de Deus e já perdemos a expectativa do que Ele vai fazer. Quero te trazer uma notícia: o mesmo Deus que operou no passado continua operando hoje. Ele opera maravilhas no meio do seu povo. O que nós temos que fazer é estar ligado no que Ele vai fazer, ligado nos céus, tendo essa sintonia com o Espírito Santo, porque Ele está aqui. O papai mais uma vez veio estar no meio do seu povo. Aleluia. E quando o papai chega numa casa, tudo transforma. Quando o pai chega numa casa, a tristeza bate em retirada, porque a alegria entra naquela casa, no nome de Jesus. Quero que você abra a Bíblia em Marcos capítulo 5. Eu sou de Florianópolis, irmãos. Hoje pastoreamos eu junto com a pastora Fernanda. Meu nome é Lucas, se você não me conhece. O pastor de vocês não precisa me apresentar, porque eu sou da casa. Eu amo vocês. Que coisa boa nós estarmos juntos, aprendendo da parte dos céus, Acompanhamos vocês muito pela internet. Vimos a mão do Senhor sobre a vida dessa igreja, sobre a vida dos pastores. E creio que grandes coisas Deus vai continuar fazendo nessa cidade, porque Deus nos chamou para nós inundarmos Luiz Alves com o Evangelho do Senhor, com o Evangelho da salvação. E Deus conta conosco. Você pode dizer um amém bem forte nisso? Amém, irmãos, olha para mim. Evangelho é mudança. Evangelho é mudança de atitude. O que eu peço ao Senhor nessa noite é que nós tenhamos um contato com Ele, uma experiência com Ele, e que esse Evangelho possa gerar em nós mudança. Há uma necessidade de nós termos a responsabilidade do Evangelho. Responsabilidade de entender que nossa vida, ao se achegar a Deus, ao ter esse ponto de encontro com Cristo, a nossa vida precisa mudar.
Aquele que rouba, deixa de roubar. Aquele que mentia, deixa de mentir. Aquele que era um adúltero, agora é santo. Esse é o Evangelho de Cristo. Esse é o Evangelho que nós pregamos. Um Evangelho de mudança. Um Evangelho de restauração, de transformação. Aqui em Marcos capítulo 5. Eu vou me ater a partir do versículo 21, mas quero contar para você o que estava acontecendo. Havia um endemoniado gadareno, famoso naquela região. Trazia terror por onde ele passava. Pensa no homem ruim, tomado por demônios, afastado da sua família. Assim era ele. Mas um dia, ele se deparou com Jesus. E não tem demônio que resista a Jesus. Não há potestade que resista a Jesus. Por isso que quando nós vamos para casa, nós não vamos no nome da igreja ABA. Nós entramos numa casa, nós levamos o nome de Cristo. Ao se deparar com Cristo, imediatamente o demônio começa a falar: o que eu tenho contigo? Deixa nós ficar nessa região. Não nos expulse dessa região. É engraçado, irmãos, que aqui eu aprendo algumas coisas. Porque imediatamente os demônios começam a falar. É a única vez que a gente vê, né, os demônios falando, né? E ele, quem está aí? É uma legião. Permita-nos que nós venhamos estar com os porcos. E Jesus permitiu isso. E os porcos foram um precipício, se jogaram. Você já sabe, né? Causando um grande prejuízo para os donos dos porcos. Trazendo um grande prejuízo para aquelas pessoas que cuidavam. E o que me chama a atenção, irmãos, é que eles, ao perceberem o que tinha acontecido, eles voltam correndo e mandam Jesus ir embora. Não te queremos aqui, Jesus. Porque tinham perdido algo financeiro. Eles tinham perdido algo que ajudava no sustento deles. E eles se esqueceram que o gadareno estava liberto. Que o gadareno estava restaurado. Aquele homem que era o terror da cidade, agora estava são. Agora estava liberto. O que nós aprendemos com isso? No nome de Jesus, pessoas são mais importantes do que coisas. Pessoas são mais importantes do que eles podem produzir. Pessoas são mais importantes. Eles estavam olhando pelo prejuízo financeiro que eles tiveram e não se atentaram na libertação que Jesus trouxe para aquele lugar. Imediatamente um homem a olhar para a situação: Jesus, eu quero te seguir, Jesus, eu quero andar contigo. Eu quero te seguir, Jesus, porque, irmãos, a primeira coisa que acontece com alguém que é liberto, ele quer seguir Jesus. Ele quer andar perto de Jesus. Mas Jesus olha para ele e dá uma ordem para ele: não, você precisa ficar aqui. Você vai ficar no meio dos teus. Há Decápolis que você precisa pregar. Decápolis, 10 cidades ali. A missão dele era: vai cuidar de Jerusalém primeiro, doutor Jerusalém. Você precisa ficar aqui. Isso já nos traz muitas coisas. Já nos traz muita luz do que nós estamos falando. No lugar onde era apontado o nosso fracasso, quando Jesus entra na nossa história, se torna o nosso sucesso. Deus quer nos usar nas nossas deficiências. Imagina aquele homem pregando o evangelho por onde ele passava. Mas não era você aquele? Era aquele. Mas eu tive um encontro com o mestre. Eu tive um encontro com Jesus e Jesus mudou a minha história. Irmãos, isso é lindo demais. Agora nós podemos adentrar em Marcos 5:21. Diz assim: tendo Jesus voltado do barco para o outro lado, reuniu-se em volta de uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus, e lhe pediu com insistência: minha filha está morrendo, vem impor as mãos sobre ela, para que ela seja salva e viva. Jesus foi com ele.
O que aprendemos então agora com a vida de Jairo? Quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer. Primeira coisa que nós aprendemos: Jairo foi buscar ajuda para sua família. Tem muito pai que chegou hoje, nessa noite, que precisa buscar ajuda no lugar certo. Que bom quando um pai se desperta. Falávamos nessa manhã e eu quero repetir nessa noite. Um bom pai não é aquele que enche seu filho de entretenimento. Um bom pai não é aquele que enche o filho de atividade para ocupar os espaços ociosos. Não, um bom pai ocupa esse espaço com Jesus Cristo. Ele traz Jesus para sua casa. Jairo entendeu: minha família precisa de ajuda, e tem muito pai nessa noite que precisa trazer esse Jesus para dentro de casa. A minha família precisa de ajuda. Um reconhecimento de alguém que estava perdido. Um reconhecimento de alguém que estava triste, porque algo estava acontecendo, irmãos. Jesus é a solução para os nossos problemas. Porque tem lugares na nossa vida que só Jesus pode tocar. Jairo sabia: Jesus pode fazer um milagre na minha casa. Jesus pode fazer um milagre na tua casa nessa noite, no nome de Jesus. Segunda coisa que nós aprendemos com ele: vendo Jesus, Jairo prostrou-se. Essa é a posição do crente. Prostrar-se. Irmãos, muito melhor do que se prostrar diante de um problema é se prostrar diante daquele que pode resolver o nosso problema. Tem muito pai que não quer se prostrar. Tem muito pai que se prostra para um vício, mas não se prostra para aquele que pode resolver o vício. Jairo prostrou-se. Isso é sinal de rendição. Pastor, isso é importante? Claro que é, irmão. Jesus vai ser tentado no deserto. O diabo, quando dá aquela proposta nojenta e suja, fala: te darei tudo isso, se portanto prostrado me adorares. Não bastava adorá-lo, tinha que se prostrar. Há uma posição na vida do crente que é prostrar-se. Tem batalhas nossas que nós vamos vencer no joelho, com os joelhos dobrados, pedindo uma solução para Cristo. E eu quero dizer para você que o melhor lugar do crente é estar prostrado diante do Rei da Glória. Irmãos, e não é só apenas uma postura física de prostrar-se, o nosso coração precisa prostrar-se. Diante desse trono do nosso coração, precisa um rei estar sentado. E esse rei não faz aquilo que eu penso, não faz aquilo que eu acho. Esse rei é o nosso dono. É aquele que manda, é aquele que direciona. Há uma necessidade de rendição de coração. Estar prostrado mostra a nossa dependência. Jairo prostrou-se diante daquele que podia fazer um milagre. É tempo de nós nos prostrarmos. É tempo de parar do que nós pensamos, do que nós achamos, e trazer condições humanas, soluções caseiras e baratas que não resolvem o nosso problema. Crente precisa entender: o meu melhor lugar é estar aos pés de Cristo, é estar clamando: me ajuda, Jesus. Eu não consigo, eu não posso, mas tu podes. Essa é a posição do crente. Salmo 95, versículo 6 vai dizer: vinde, adoremos, prostremo-nos diante daquele que nos criou. Há uma postura exigida do crente, é se prostrar-se, um sinal de rendição, um sinal de adoração. Ele prostrou-se e ele insistia. Ele era insistente no seu pedido. Irmãos, tem coisa, irmãos,
que nós temos que bater na porta todos os dias, tendo uma postura de insistência. Talvez o nosso filho foi embora, e nós temos que buscá-lo na insistência, na oração. Insistente, batendo sempre na porta. Senhor, está escrito, Senhor, na tua palavra. Deus espera isso da gente. Terceira coisa que eu aprendo com a vida de Jairo. Irmãos, quando ele se prostrou, ele não ficou brincando com coisa séria. Ele fez um pedido específico. E quem tem ousadia de pedir algo específico, obtém uma resposta específica. Minha filha está morrendo, minha filha precisa de ajuda, e eu preciso que tu vá até a minha casa. Seja específico no teu pedido. O que você está precisando? Seja específico. Senhor, eu preciso disso, Senhor. Senhor, não é para aproveitar, não é para o meu próprio deleite, é para te honrar, Senhor. Eu preciso disso, Senhor. Deus não atende, irmãos, muitas vezes as nossas manhas. Tem coisa que é manha nossa, viu? Tem coisa que a gente é bem manhoso, bem criança, e a gente fica batendo o pé, né? Criança gosta de bater o pé quando não ganha algumas coisas. Fica irritado e bate o pezinho, e Deus não dá. Porque Deus não tem compromisso com manhosos, Deus tem compromisso com a sua palavra. Ele tem compromisso com a sua palavra. Lembra, irmão, lembra. Aquela mulher quando chega, Jesus pregando e olha para Jesus e fala o seguinte: Senhor, minha filha está mal em casa, eu preciso de ajuda, Senhor. Jesus olha para ela e diz o seguinte, assim: eu vou tirar o pão da boca dos israelitas para entregar para você. Ela não era israelita. É isso mesmo que tu quer que eu faça? E aí ela dá uma palavra maravilhosa. Diz assim: olha, até os cães têm direito de comer aquilo que cai da mesa do seu Senhor. A gente olha para esse texto e fica admirado. Olha o que Jesus falou para ela. Não, a gente não está entendendo. Porque quando a gente olha para a Escritura Sagrada na origem, o estrangeiro também não podia comer da mesa. O estrangeiro, ao colher no campo, só podia correr das espigas que caíam. Está lembrando? Está lembrando do passado? O que Boaz fez? Deixa cair um pouco de espiga no meio do caminho. Para que ela pudesse comer junto com Noemi. Você está lembrado disso? Essa mulher, ao fazer essa declaração, ela lembrou da palavra. E Jesus tem um compromisso com a sua palavra. Assim, bom, que fé, hein? Que fé que tu está dizendo, que tu está tendo nesse momento. Seja específico no seu pedido. Pai, o que você está precisando, pai? Mãe, o que você está precisando? Ele veio mais uma vez estar conosco e está dizendo: o que você quer que eu te faça? Pastor, mas ele sabe tudo. Muito bem, mas aquele cego, quando chegou, Jesus fez a mesma pergunta: o que quer que eu te faça? E o cego falou: eu quero ver, eu desejo ver. Seja específico, não brinque com coisa séria. Muito bem, Jesus prometeu que ia chegar naquela casa. Só que nesse meio termo, irmão, a multidão empurrava Jesus para um lado e para o outro. Uma grande multidão seguia Jesus, né? Eu vou relembrar para você um texto tão conhecido, 5:25. E nesse momento, a impressão que nós temos, que Jairo sai de cena, e agora aparece mais uma cena de uma mulher, 12 anos sofrendo de um fluxo de sangue. O pastor Tiago, né, uma pregação do domingo passado, né, ele falando sobre isso, dizendo o seguinte: uma mulher 12 anos menstruada o tempo todo. Imagina o terror que era. Considerada uma impura. Provavelmente era uma mulher muito rica, mas agora não tinha mais nada, porque a Bíblia diz que ela tinha gastado tudo que tinha com médicos e ninguém achava solução para o seu problema. Ninguém achava a solução daquilo que estava matando ela aos poucos. Mas ela ouviu falar da fama de Jesus.
Ela ouviu falar de um cego que foi curado. Ela ouviu falar de um paralítico que começou a andar. Ela ouviu falar da fama de Jesus. E aquilo brotou fé no coração dela. Fé suficiente, né, para adentrar no meio daquela multidão que oprimia Jesus, jogava Jesus de um lado para o outro. Uma multidão que empurrava Jesus, mas não era alguém que tocava Jesus. Muitas vezes, irmãos, nós estamos na igreja e nós não ousamos em tocar nas suas vestes. O grande segredo dessa mulher é que ela ousou tocar nas vestes de Cristo. E quando vai tocar nas vestes, um milagre maravilhoso acontece. E Jesus para tudo. E Jesus para aquela multidão e começa a dizer: pode parar, aconteceu algo aqui. E os discípulos começaram a dizer: mestre, o que tu está dizendo, mestre? A multidão te empurra de um lado para o outro e tu está dizendo que aconteceu algo. Sim, de mim saiu virtude, poder saiu de mim. É possível estar dentro da igreja e não experimentar do poder de Deus. É possível estar no meio da multidão e não experimentar do poder de Deus. O poder de Deus se experimenta aqueles que têm coragem de tocá-lo, aqueles que decidem tocá-lo, aqueles que têm expectativa, porque expectativa é o primeiro passo da fé. Se eu tão somente tocar em suas vestes, curada eu serei. E essa mulher toca e Jesus para, porque Jesus era um gentleman, e começa a conversar com ela. Imagina, irmãos, Jairo agora, 12 anos, tinha muita coisa para contar. E Jesus parou. Imagina o desespero de Jairo nesse momento. E ela começou a contar os pormenores, e Jesus estava escutando ela. E o que me chama a atenção, porque eu nunca tinha me atentado para isso, é que em determinado momento Jesus diz assim: filha, filha. Jesus nunca tinha falado isso para ninguém. Aquela mulher não estava simplesmente sendo curada fisicamente, mas ela estava sendo curada emocionalmente. 12 anos rejeitada, 12 anos abandonado por tudo e por todos. Agora toca Jesus. E Jesus é específico, porque não cura apenas não traz apenas cura física, mas havia uma dor dentro dela que precisava ser curada. Pedido específico, resposta específica. Jesus trata ela como filha. Filha, vai em paz. A tua fé te salvou. Filha, vai em paz. Há uma mesa preparada nesse lugar para os filhos, para aquele que é filho. E não é apenas uma cura física. Nós seremos curados fisicamente hoje no nome de Jesus, eu creio nisso. Estamos orando por isso, mas há uma cura emocional que precisa brotar hoje nas nossas vidas. Uma cura de pertencimento. Eu sou do meu amado e ele é meu. Eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. Essa é a nossa identidade. Eu sou filho de Deus. Uma mulher sofrendo agora é chamada de filha. O resgate da paternidade. Tem tanta gente que precisa desse resgate. Eu sou filha de Deus. O milagre, irmãos, sempre vai passar pelo processo da espera. Nesse momento, ao curar essa mulher e tudo que estava acontecendo, o enredo dessa história, Jairo ali esperando. Eu quero trazer uma boa notícia. Jesus nunca chega atrasado.
Ele sempre chega na hora certa. Uma canção nós cantávamos no passado, né? Sua hora é perfeita. A sua maneira mais linda. Ele sempre chega no horário certo. Ele não chega atrasado. Há um processo. Há algo que nós precisamos entender. Mas certo é, o silêncio de Deus fala muito. Deus não tarda a sua promessa, ainda que muitos tenham por tardio. Mas Ele é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham arrepender-se. A palavra de Deus também nos fala: aquele que não poupou seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará juntamente com Ele todas as coisas. Ele vela pela sua palavra para cumprir. Agindo Deus, quem impedirá? Ele não é homem para que minta, nem filho de homem que se arrependa. Fiel é aquele que fez a promessa. Porque necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Ele não demora, irmãos. Ele sempre chega no tempo certo. Jairo estava lá esperando. O que vai acontecer? Mas nesse momento, Deus está provando o nosso coração com relação à fé. Porque no desenrolar do texto, versículo 35, diz assim: enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo. Tenha fé. Igreja Aba de Luiz Alves, não tenha medo. Nós vamos avançar nessa cidade como nós nunca avançamos antes. Não tenha medo. Não tenha medo. Só tenha fé. Não tenha medo que as palavras que são lançadas contra nós. É um fato só. Quando cheguei em Florianópolis, o pastor dizia assim, ó: grupo de crescimento não funciona nessa cidade. Esquece. Não funciona, não dá certo. Nós já tentamos e um fracasso total, isso não funciona. Nós estamos cheios de grupo nessa cidade. Eu digo: bom, então vamos escutar o que Deus diz e vamos andar segundo a palavra de Deus. Não somos bons. Deus é bom e Ele vela pela sua palavra para cumprir. Quais vozes nós estamos escutando nessa noite? Notícias ruins sempre vão bater na nossa porta. Um filho que foi embora, um casamento que está acabando, um sonho que foi enterrado. Você é um fracasso. Você não presta para nada. Você é um incompetente. Tantas coisas nós escutamos, mas de repente nós começamos a ouvir aquilo que está escrito. Nós começamos a dar crédito para a voz que nos direciona. E essa voz nos diz assim: realmente, tantos atos errados que você fez, esse era o teu fim. É verdade. Mas quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Quem está em Cristo é nova criatura. Quem está em Cristo começa a viver aquilo que Deus tem. Quem está em Cristo agora começa a desfrutar de um Cristo vivo. E essa voz começa a dizer dentro da gente, nos impulsionando: é verdade, sozinho você não pode, mas comigo você vai saltar muralhas. Sozinho você não consegue, você é um improvável, mas comigo eu vou confundir as coisas sábias desse mundo. O teu casamento acabou. O príncipe da paz está entrando nesse casamento.
A voz do Senhor está entrando dentro desse casamento. Mas eu estou sofrendo há tantos anos, pastor, com essa enfermidade. O que vai ser de mim, pastor? O Cristo que cura está passeando no nosso meio. O Cristo que restaura histórias está passando no nosso meio. E Ele veio mais uma vez estar com o seu povo. E Ele continua nos dizendo nessa noite: não tenha medo, tenha fé. Tenha fé. É tempo de resgatar o sonho que está dentro da gaveta. Não tenha medo, tenha fé. É tempo de dar um passo. É tempo de sair do barco e andar sobre as águas. É tempo de ver o mar vermelho se abrir. É tempo de ver e experimentar a glória de Deus como nós nunca experimentamos. Notícias ruins sempre vão bater na nossa porta. Mas que vozes? Ou qual é a voz que nós vamos dar crédito? Posicionamento. Jairo já desesperado, olhando para aquilo assim, bom, eu vou confiar, eu vou crer na promessa. Jesus não permitiu, versículo 37, que ninguém o acompanhasse, senão Pedro, o irmão Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, e os que choravam e os que se pranteavam muito. Ao entrar disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Tem milagre que tem pessoas que não vão ver. Tem milagres que só nós podemos ver com algumas pessoas, não com todas. Não é toda pessoa que pode experimentar um milagre que Deus tem para as nossas vidas. Tem pessoas que não estão preparadas para isso. Quero falar para você em nome de Jesus, jovem, você que está me ouvindo. Boas amizades são aquelas que nos levam para perto de Cristo. Bons relacionamentos são aqueles que nos levam para perto de Cristo. Esses são bons relacionamentos. Mas eu quero ser benquisto pela galera. Não, o melhor é ser benquisto diante de Deus. Tem milagres que eles não vão perceber. Tem milagres, tem pessoas que não vão perceber o milagre que é para nós. Por isso, escolha as pessoas das quais você vai andar junto. Ande com pessoas que são cheias do Espírito Santo. Ande com homens e mulheres que amam a Deus. O pastor está dizendo que os discípulos não eram, não, irmãos, mas eles não estavam preparados. Porque Jesus pegou os mais próximos, os mais íntimos para estar perto dele. Tem coisas que tem pessoas do nosso lado não vão entender. Não vão entender o milagre. E nós temos que ter sabedoria da parte dos céus para saber com quem é a pessoa certa, para andar do nosso lado. Pastor, explica mais um pouquinho isso. Muito bem. Os rebanhos, de Ló e de Abraão estavam prosperando, e os pastores começaram a brigar. Começaram a degladiar entre si. Abraão chega para ele e diz: ó, o seguinte, querido, escolha um lugar. Se tu vai para a direita, eu vou para a esquerda. Se tu vai para o sul, eu vou para o norte. Estou te dando liberdade para escolher, a gente não vai andar mais junto. Mas era família, irmãos, presta atenção. Abraão experimentou milagres na sua vida, sim ou não? Muitos. Mas quando ele recebeu o milagre, e quando veio a sentença sobre Sodoma e Gomorra, imediatamente ele lembra de Ló. Quero dizer uma coisa para você: tem pessoas que não podem estar ao nosso lado para receber milagres, mas tudo que nós recebemos da parte de Deus é para repartir para todos. Para todos. Amém? Amém. Mais um pouquinho. Por que vocês estão alvoroçados? Porque choram. Lembra da mulher quando foi visitar Jesus, o sepulcro de Jesus? O que o anjo falou para a mulher? Por que choras?
que choras? Por que vocês estão chorando por isso? Essa menina não morreu, ela apenas dorme. Por isso, irmãos, que o crente nunca ficou preocupado com morte. E disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê na minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas já passou da morte para a vida. O que o pastor está dizendo nessas coisas? Estou dizendo, porque tem muito sonho hoje que vai ressuscitar. Tem muito Lázaro que precisa sair para fora do túmulo, para viver o novo que Deus tem. Riram-se dele. Se riram de Jesus, rir de nós, irmãos. Não vai dar certo. O que você está intentando não vai funcionar. Vão rir da gente. Vão zombar da gente. Não tem problema algum. Porque, irmãos, a risada no final sempre é melhor, viu? O sorriso de uma vitória no final sempre é melhor. Não estou dizendo isso, né? Minha vitória não tem sabor de mel, não é isso que eu estou dizendo, né? Mas estou dizendo que muitas vezes, quando a gente olha para as marcas que a vida nos trouxe, de pessoas que zombaram da gente dizendo que a gente não ia chegar lá, e quando nós chegamos, quando nós olhamos para a situação, nós olhamos o seguinte e dizemos o seguinte: realmente, por minhas forças, eu não poderia fazer isso e realizar isso. Mas quando Jesus entrou na minha história, aquele que chora começa a sorrir. Ele transforma o nosso pranto em riso. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará com alegria trazendo os seus feixes. Então não nos alegramos, não porque nós zombamos daqueles que riram da gente. Não, não é isso. Mas nós rimos porque o nosso coração se enche de um riso santo. Porque nós olhamos para a situação e dizemos: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele foi comigo. Era impossível atravessar essa situação, e o Senhor foi comigo. Jesus mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, os 3 discípulos, e entrou onde ela estava, tomando pela mão disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te digo a você, levanta-te. E imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus, ordenando-lhes expressadamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer a menina. Presta muita atenção agora o que eu vou dizer, mas muita atenção mesmo. Algo que eu não falei de manhã, estou falando agora, porque sinto da parte dos céus. Nós sempre damos ênfase ao final do que Jesus ia fazer. Irmãos, é muito fácil hoje julgar Jairo, porque a gente sabe o final da história. Mas imagina aquele pai desesperado que não sabia o que estava para acontecer. Mas a minha pergunta: quantos anos tinha quantos anos sofreu aquela mulher do fluxo de sangue? 12. Quantos anos tinha a filha de Jairo? Pastor, para uma geração ressuscitar, a outra geração precisa sangrar. Por isso que nós pais precisamos sangrar pelos nossos filhos. Por isso que nós líderes precisamos sangrar pelos novos que estão chegando na igreja. Para uma geração ressuscitar, a outra geração precisa sangrar. Ei, olha para mim. Jesus, naquela cruz, sangrou para ressuscitar uma geração de santos. Nós estávamos condenados à morte,
culpado, sem vida. Costumo dizer que estávamos num corredor da morte, pronto para serem executados. Mas quando Jesus bradou na cruz do Calvário, está consumado, dos seus lábios extravasou graça. Graça. Alguém teve que sangrar para que nós pudéssemos ressuscitar. Alguém teve que sangrar. Quanto pai precisa sangrar pelo seu filho? Sangrando em oração, clamando em oração, para que venha ressuscitar um filho que está perdido. Talvez um sonho está morto. Nós precisamos sangrar para que esse sonho venha ressuscitar. Esse é o segredo, irmãos. Precisamos sangrar para que venha ressuscitar uma próxima geração. Deus está falando para a gente: igreja, aba, sangre. Tenha marcas em si, para ressuscitar uma geração que precisa. Uma geração forte, uma geração firme na palavra, uma geração que ama a Deus e que não abandona em nada. Mas há necessidade de sangrar. E até que ponto nós estamos prontos para isso? Deus está falando para a gente. Até que ponto nós queremos sangrar? É uma geração que está se perdendo. Há pessoas aqui em Luiz Alves que estão indo para o inferno. E nós temos esse Jesus dentro de nós. Nós somos portadores dessas boas novas e nós estamos calados. Não sangramos. Porque ele já chegou na nossa casa e está tudo suficiente. Porque ele já chegou na nossa casa e nós achamos que o evangelho acabou. Não, cruz não é ponto de chegada, é ponto de partida. Tem amigos dos jovens, mais uma vez, Deus está falando com os jovens, que estão se matando do teu lado. E você não está sangrando por ele. Vocês não estão sangrando por eles. E nós queremos ganhar as nações e tem uma Jerusalém que está doente. Nós queremos ganhar as nações e a Jerusalém está morrendo. Porque nós somos a multidão que está oprimindo Jesus de um lado para o outro. Mas nós somos a multidão, ou aqueles que ousam tocar em suas vestes. Quem toca na sua veste é aquele que está sangrando. Eu tenho 43 anos, irmãos. Eu sei que as forças, não tenho mais a força que eu tinha quando eu tinha 20, Tenho muita força, mas não é mais quando eu tinha 20. Mas pastor Elton, até morrer eu quero sangrar por uma geração. E eu desafio você a sangrar pela tua geração. Sangre. Ore. Gaste tempo. Invista tempo. Para que a próxima geração seja ressuscitada. Nós somos bons em dizer, essa geração é desse jeito, mas porque nós não sangramos por ela. É um texto geracional. Está falando de geração. Que dia difícil, irmãos? Eu quero perguntar para você, está disposto a sangrar por alguém nessa noite? Para ressuscitar alguém nessa noite? Amém. Se coloque de pé, no nome de Jesus.